Espero que estejam todos bem. Na aula passada, na aula 13, eu coloquei o logo do Departamento de Química, assim como do nosso laboratório. O nosso laboratório Labs, né? Ele é coordenado pelo Fernando de Moraes, professor Fernando de Moraes, e por mim, professor Fatibello. Na aula 4 de hoje, nós vamos ver o teste, ele é conhecido como teste de Dickson, ou teste Q, ou coeficiente de rejeição, né? Esse teste ele é utilizado para saber se nós descartamos ou não algum resultado duvidoso. E depois nós vamos ver também como que se expressa dados analíticos, resultados analíticos. Então, vamos começar vendo o que seria o teste de Dickson, né? O Q, ou coeficiente de rejeição, como nós falamos. O que nós fazemos é calcular o Q, seria um Q experimental, e comparar com valores tabelados, a um nível de 90%, 95% ou 99%. Geralmente, a maioria dos casos, nós comparamos a um nível de 90%, né? Na maioria dos casos. A gente vai comparar o que nós vamos calcular, o coeficiente de rejeição, e vamos comparar com o valor do Q tabelado, né? Ou Q crítico, como é conhecido, a 90%. Então, como primeiro exemplo, nós vamos ver a análise de potássio em amostra de solo, que deu os seguintes resultados em miligramas de potássio por gramas de solo. Os resultados estão aqui: 12,53, 12,56, 12,47, 12,67 e 12,48. A primeira coisa que deve ser feita é ordenar os resultados. Então, nós ordenamos em ordem crescente de resultados. Poderia ser inverso, mas é melhor fazer em ordem crescente. É mais fácil fazer esses cálculos aqui. Bom, então nós colocamos 12,47, 12,48, 12,53, 12,56 e 12,67. Nós devemos ver os extremos para saber se devemos ou não descartar esses extremos. Esse aqui, 12,47, essa concentração determinada aqui, 12,47, é muito próximo do seu vizinho. É 1/100º menor que... Né? 12,47 é 1/100º menor que 12,48. Nós vamos ter que analisar esse 12,67, que está mais afastado do seu vizinho. Então, nós vamos ver se devemos ou não descartar esse valor aqui de 12,67, a um nível de 90%. Né? Tá certo? Então, como que se calcula? Nós calculamos esse intervalo, ou seja, esse valor menos este, olha lá, 12,67 menos o valor do seu vizinho, e pegamos a variação total dos resultados. Então, seria o maior, que é 12,67, menos o menor, 12,47. Com isso, calculando esses resultados, nós chegamos num Q igual a 0,55. Então, esse resultado calculado é o Q experimental. Então, como que nós comparamos o valor calculado, ou seja, o Q experimental ou calculado, com o valor crítico? Nós usamos essas tabelas, estão todos tabelados, os valores críticos, né? Q críticos. Aqui o número de observações foram 5 dados, né? 5 resultados, então nós pegamos 5 a um nível de 90% de confiança, nós temos esse valor de 0,642. Com isso, como o valor calculado é menor que o valor crítico, que o Q crítico, nós não podemos descartar aquele resultado. Ou seja, não podemos descartar o resultado que foi calculado. Então, nós devemos trabalhar com os 5 resultados. Não se pode descartar o resultado, o 12,67, como foi calculado. Tá certo? Vamos ver agora um segundo exemplo, que seria a análise de cádmio em água de um rio, que deu os seguintes resultados: 4,3, 4,1, 4 e 2,8 microgramas de cádmio por mililitro. Se a gente quiser esse resultado por litro, multiplica o numerador por 1.000 e o denominador por mil. Então, microgramas vezes 1.000 vai dar miligramas, e aqui por litro, que é o mesmo resultado.
Miligrama por mililitro é a mesma coisa que miligramas por litro, né? Só para você ter uma ideia das concentrações. Então, nós queremos saber se esse 2,8 aqui deve ser descartado ou não a um nível de 90% e a um nível de 95%. Não, a primeira coisa a se fazer é o quê? Ordena os valores encontrados em ordem crescente e vamos analisar se descartamos ou não esse 2,8 a um nível de confiança de 90% ou de 95%. Quando fazemos esse cálculo, ó, o intervalo 4 menos 2,8 dá 1,2, e 4,3 menos 2,8, 1,5. Então, o Q calculado, ou Q experimental, é 0,800. Vamos agora ver o Q a 90%. Quanto que é o valor tabelado, o Q crítico? 4 observações, n igual a 4, é o valor de 4,0765. Quando nós calculamos com 0,765, o valor calculado é maior. Então, o resultado ele pode ser descartado. Não vamos trabalhar com ele a esse nível de 90%. Mas agora, como que fica a um nível de 95%? A 95%, 4 observações, está aqui o valor, ó, 95%. O valor crítico, né? 0,829. Quando nós comparamos o Q experimental com o Q crítico a 95, que é 0,829, esse valor é menor. Não podemos descartar esse valor. Quando aumenta o grau de confiança, o valor de Q aumenta, né? Porque nesse nível de confiança, com certeza 95 dos resultados ele poderia ser descartado, se fosse maior. Como nesse caso aqui, ó, como o Q é maior, 90% de confiança que aquele valor pode ser descartado, 10% não. Mas aqui aumenta o grau de confiança. Aqui seria 95 com certeza e 5 não. Mas só que como ele é menor, ele não pode ser descartado. É assim que se faz, né? Como que nós expressamos um dado analítico? Então, aqui nessa representação, nós temos 10 determinações de cálcio em água, por exemplo. Podemos pensar na concentração de miligramas por litro, que é mais ou menos isso, né? Se encontra cálcio em água. Então, nós temos 10 determinações. Como seria o valor médio? Simplesmente, a concentração média vai ser o somatório dos 10 resultados dividido por N. Foi o que foi feito aqui, ó, 6,8, 7, 6,4, até chegar no 6 aqui, né? Dividido por 10, se obtém um valor de 6,5, marcado aqui, né? E aí nós calculamos o desvio padrão. O desvio padrão muitas vezes vão encontrar como dp ou muitas vezes vão encontrar como S, o desvio padrão. Como se calcula o desvio padrão? Ele vai ser igual à raiz quadrada do somatório de cada determinação individual menos o valor médio ao quadrado dividido por n menos 1. Esse n menos 1 é conhecido como graus de liberdade. Como n é igual a 10 menos 1, vai ser igual a 9, já foi colocado aqui. E assim nós procedemos essas subtrações e levamos ao quadrado. Então, como seria? Primeiro valor, ó, x de 1 vai ser 6,8 menos 6,5, que é o valor médio, vai dar 0,3 ao quadrado, 0,09. O segundo valor, 7 menos 6,5, vai dar meio, ao quadrado vai dar 0,25. Então, nós vamos ter que somar esse 0,9 com 0,25. O terceiro valor, 6,4 menos 6,5, dá um valor negativo, mas ao quadrado ele fica positivo. Somamos mais esse 0,1 aqui. E vamos fazer esses cálculos até chegar no último valor. Ó, o último valor, 6 menos 6,5, vai dar menos meio. Ao quadrado vai dar 0,25. Então, nós somamos todos esses valores e nós vamos obter 1,78. Tira-se a raiz quadrada e chega-se num valor de 0,04. Então, o valor vai ser o quê? A concentração média, 6,5 mais ou menos 0,4. Uma outra forma de se expressar também é pelo coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o
o desvio padrão dividido pelo valor médio vezes 100. Está feito aqui, ó. Desvio padrão 0,4 dividido pelo valor médio vezes 100 vai dar 6,2%. É assim que nós expressamos os resultados obtidos. E qual aqui nós damos aquela ideia que já foi dada na aula passada entre precisão e exatidão. Precisão é a concordância entre os resultados, é a repetibilidade, lembra? É o quanto se afasta cada resultado obtido do valor médio. Só de olhar aqui, nós estamos vendo que esses resultados obtidos são precisos, e esses também. Por quê? Cada resultado obtido está um próximo do outro. E exatidão é o quanto se aproxima o valor médio encontrado usando um método que nós desenvolvemos, um método analítico desenvolvido, com o valor verdadeiro. O valor verdadeiro foi indicado aqui. Então, nesse caso aqui, esse primeiro analista, vamos dizer assim, são medidas precisas e exatas. Por que são exatas? Eles estão próximo do valor verdadeiro. Nesse caso, as medidas são precisas, mas são inexatas ou não acuradas, estão longe do valor. E nesse terceiro caso aqui, nem uma coisa nem outra. É assim que é feito. Então, muito obrigado obrigado a todos. Até a próxima aula, até a aula 5. E se cuidem aí, tá certo? Até a próxima.